O que preciso para ser salvo? Evangelho da Graça. Queridos irmãos e irmãs, cumprimento vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, muito antes, prepararam para que andássemos nelas. É surpreendente como muitos cristãos ainda não ouviram falar do Evangelho da Graça. Quando esse tema é abordado, percebe-se que muitas pessoas se assustam e questionam o assunto. Mas por que isso acontece? A razão é que ao longo do tempo, o Evangelho pregado passou a ser influenciado por filosofias e crenças que não condizem com a sã doutrina dos apóstolos. Algumas dessas influências vêm das religiões orientais, do legalismo e do judaísmo, entre outras. Elas ensinam que a salvação e a posição diante de Deus podem ser conquistadas através do cumprimento de regras e leis, em vez de serem um dom da graça divina. Ou seja, segundo essas doutrinas, não era necessário crer na morte e ressurreição de Jesus, mas apenas obedecer às regras. Essa visão coloca a obediência a determinados mandamentos acima da fé em Jesus Cristo. Essa ideia se infiltrou no cristianismo ao longo da história, especialmente depois que o cristianismo passou a ser tratado como uma religião institucionalizada. No entanto, a Bíblia já alertava sobre esse perigo antes mesmo de acontecer. Em Colossenses, capítulo 2, versículos 8, 16 e 18, Paulo adverte os cristãos para que não se deixem enganar por filosofias vazias e enganosas, fundamentadas em tradições humanas e princípios mundanos, em vez da verdade de Cristo. Ele reforça que os cristãos não devem ser julgados por regras externas, como comida, bebida e festividades religiosas, pois essas coisas eram apenas sombras do que viria. Paulo também alerta contra falsos ensinos que desviam os fiéis da centralidade de Cristo e da verdadeira fé. Outro exemplo de influência que distorceu o Evangelho da Graça foi o pietismo, um movimento surgido dentro do luteranismo no final do século XVII. Liderado por Philip Spener, o pietismo promovia uma fé mais prática e pessoal, o que inicialmente parecia positivo. No entanto, ao enfatizar o esforço humano na busca pela santidade, acabava reduzindo a dependência da graça de Deus. Embora tenha incentivado um compromisso mais profundo com a fé, sua abordagem colocava a transformação individual acima da centralidade de Cristo. Perceba que há um padrão nessas influências. Todas tendem a exaltar o próprio homem, atribuindo a ele a capacidade de alcançar santidade e salvação por seus próprios méritos. Isso distorce completamente o significado da morte de Cristo na cruz e o papel do Salvador. Diante disso, não é surpresa que muitas pessoas tenham dificuldade em aceitar a ideia de que pela graça sois salvos, por meio da fé. Mas o que significa ser salvo pela graça? A palavra graça na Bíblia significa favor imerecido, e é exatamente isso. Graça é um favor imerecido que recebemos de Deus, um presente do Senhor concedido independentemente do esforço humano. Quer dizer que você não precisa fazer nada. Ele já fez tudo por você, já fez tudo o que precisava ser feito para que você pudesse alcançar a salvação. Tudo já está feito, e você só precisa receber. Mas você não pode receber nada enquanto achar que tem que merecê-lo. Mas a graça não é só isso. Ela é o poder que precisamos para que as coisas aconteçam em nossas vidas. A graça não é uma desculpa para viver de qualquer maneira, com uma vida cheia de pecados e um comportamento escandaloso aos olhos do Senhor, agindo como se estivesse coberto pela graça de Deus. Muito pelo contrário, a graça é o poder que nos livra de viver escravizados pelo pecado. Saiba que Deus não está à venda. Você não pode comprá-lo com bom comportamento. O cristão não pratica boas obras para que Deus o ame. O cristão se aplica em boas obras porque ele ama a Deus. O que é fé? Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, lemos: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Assim, a graça é um presente de Deus que recebemos por meio da fé. Desde o princípio, foi pela fé que os antigos alcançaram testemunhos. Nós, cristãos, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que é aparente. Independentemente das explicações da ciência sobre a origem do universo, pela fé acreditamos que tudo foi criado por Deus. Isso está registrado em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Respeitamos aqueles que confiam na ciência, mas a verdade é que nenhum de nós estava presente no momento da criação,
independentemente da versão que se escolha acreditar. O cristão vive pela fé, pois é somente através dela que encontramos tudo o que precisamos de Deus. A Bíblia nos dá diversos exemplos disso. Foi pela fé que Abel ofereceu um sacrifício melhor que o de seu irmão. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado sem ver a morte. Hebreus 11:6 enfatiza: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Se até a existência de Deus é reconhecida pela fé, por que a salvação seria diferente? O sistema prega que podem agradar a Deus através de suas boas obras, mas a salvação é parte de um plano maior, criado pelo próprio Criador, e Deus jamais criaria um plano de salvação que dependesse do homem, pois se fosse assim ninguém chegaria à perfeição, somente um homem sem pecado algum poderia ser salvo por ele mesmo. Sendo assim, a fé é essencial tanto para se aproximar de Deus quanto para alcançar a salvação. A história de Noé também é um excelente exemplo disso. Pela fé, ele construiu uma arca para se proteger com sua família, mesmo sem nunca ter visto chuva. De fato, Gênesis, capítulo 2, versículo 6, explica que, antes do dilúvio, uma neblina subia da terra e regava o solo, não havia chuva até então. Noé, mesmo sem nunca ter visto uma tempestade, confiou em Deus e obedeceu. Abraão também demonstrou grande fé. Quando Deus o chamou para deixar sua terra, ele obedeceu sem saber para onde estava indo. Hebreus 11:8. Aos 99 anos, recebeu a promessa de que se tornaria pai, e pela fé, aos 100 anos nasceu Isaque, e a promessa de Deus, que sua descendência seria numerosa como o pó da terra, e que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele, e assim, pela fé de Abraão em Deus, deu-se a origem à nação de Israel. Gênesis 17:4. O capítulo de Hebreus 11 contém muitos outros exemplos que mostram que essa é a única maneira de verdadeiramente se aproximar de Deus. Somente pela fé podemos crer na existência do Senhor e viver de acordo com sua vontade. Sendo assim, é uma lógica que a salvação também venha por fé, por isso até mesmo a própria fé vem de Deus, descaracterizando qualquer obra humana para a salvação. O que estou tentando mostrar é que você não encontra na Bíblia alguém salvo por obras, e também, a única maneira de você se aproximar do Senhor verdadeiramente é somente através da fé. Só pela fé você pode crer na existência de Deus. Agora que falamos sobre a primeira parte do versículo, vamos continuar. Estamos em Efésios 2 versículo 8, sois salvos por meio da fé. Continuando, isso não vem de vós. Aí eu lhe pergunto, o que não vem de vós? Para mim está claro que é a salvação, e não só a salvação, como a própria fé, e quando você junta isso, você tem que a salvação é por graça e que a fé é um dom. O significado da palavra dom na Bíblia refere-se a uma habilidade ou capacidade concedida por Deus, através do Espírito Santo, para servir e edificar. Então, além da graça que Ele nos deu, a fé também é Ele que nos dá, não vem de obras, é o que Ele diz em seguida, no versículo 9. Agora, analise comigo esse outro versículo, que está em Marcos capítulo 16 versículos também 16, e diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A primeira parte diz: quem crer e for batizado será salvo. Então, quer dizer que temos que batizar para alcançar salvação? Talvez sim, se a segunda parte dele falasse que quem não for batizado será condenado. Mas como você leu comigo, não é isso que dizem as Escrituras. Pois se estivesse escrito assim, o capítulo 2 de Efésios não faria sentido. Aí você me pergunta, por quê? Eu te respondo, suponhamos que o batismo fosse obrigatório para a salvação. Ora, isso descaracterizaria a morte e ressurreição de Cristo. Porque sendo assim, o homem não dependeria só de Jesus, mas de uma terceira pessoa, para realizar o batismo, e Jesus não seria o único e suficiente Salvador. Por isso o batismo não salva, porque é obra. Se você estiver em algum lugar em que seja impossível realizar o batismo, mesmo crendo em Jesus, de nada adiantaria. Você perderia a salvação e o sacrifício da cruz de nada serviria. Em termos de obras, e aí no modo geral pode-se dizer que ser membrado a uma igreja, participar de todos os compromissos, ser ativo na comunidade que congrega, estar em comunhão e participar da ceia, é obra. Guardar os mandamentos de Deus, ser bom pai ou boa mãe, trabalhar honestamente, fazer caridade, amar o próximo, honrar o casamento, pagar impostos, andar certo na sociedade, nada disso salva. Mesmo que você entregue todo o seu dinheiro aos pobres, ainda assim é obra, e obra não salva.
Deixe-me te explicar de outra forma. Imagine que as obras, sim, dessem a salvação. Uma pessoa que praticou somente o bem, chegará diante de Jesus e falará: eu cheguei aqui porque fui um homem bom e mereço vida eterna. Porque se dependesse só do Senhor, eu não me salvaria. Mas me salvei por mim mesmo. Em outras palavras, o homem iria se vangloriar diante de todos, por isso não vem das obras, para que não se glorie. Agora imagine Jesus dizendo ao pecador, depois que ele chegasse na glória: poxa vida, ainda bem que você foi um cara bom e praticou boas obras, porque se não fosse isso, o meu sangue não seria o suficiente para te salvar. Seria Jesus se justificando para o homem. Obras da carne não são feitas para necessidade de salvação, mas para mostrar o amor e agradecimento por ser salvo em Jesus. Então entenda, o cristão não pratica boas obras para ser salvo, ele é salvo pela graça, para praticar as boas obras. A salvação é de um preço inimaginável, um valor infinito. Só Jesus poderia pagar esse preço, e o preço foi o sangue dele. Não queira comparar o preço do sangue do Filho de Deus com seu bom comportamento. O homem jamais justificará seus próprios pecados por si mesmo. Somente crendo em Jesus Cristo haverá salvação, e fora dele não há. Para o pecador só lhe resta a condição de ser um pecador perdido, e reconhecer que está nessa condição. Olhar para si mesmo e ver o quanto é miserável diante do Senhor. Sim, reconhecer que está perdido e aceitar que está em estado pecaminoso, porque a salvação é para pecadores, como diz em 1 Timóteo 1:15. Jesus veio para pecadores, e Paulo acrescenta, do qual sou principal. Então, em resumo, no plano de salvação de Deus, não existe participação do homem em momento algum. O plano de salvação vem de Deus. Continuamos em Efésios 2, depois de falar para que ninguém se glorie, agora no verso 10, que diz: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. O que ele está dizendo aqui que é uma nova criação, uma nova criatura, não mais criados em Adão, no caso descendentes de Adão, mas sim criados em Cristo Jesus, renascidos em Cristo, como diz em João 3:3, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então entenda que essa vida agora é uma vida nova. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 diz mais ou menos assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então quer dizer que o homem ou a mulher que você era antes não significou nada nas coisas do Senhor, não há nada na descendência de Adão que possa servir para uma vida com Deus, e somente pela palavra de Deus nós somos novamente gerados, não como a primeira vez, no ventre de nossa mãe, mas dessa vez, precisamos ser gerados como diz lá em João 1:10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, ou seja, o povo judeu, mas os seus não o receberam, mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder. E aqui está o ponto, preste bem atenção, deu-lhes o poder, veja bem, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Perceba que este é um evangelho totalmente espiritual, não há intervenção humana, tudo é sobrenatural. E agora eu te pergunto, a quem Deus deu esse poder? Será que foram aqueles que praticaram obras, acreditando que podiam barganhar com Deus? Será que foi aquela pessoa que nunca perdia um culto e entregava o dízimo todo mês, como se estivesse pagando mensalidade para morar no céu? Ou será que foi aquele que levava uma vida santa e se escarnecia dos outros irmãos porque se julgava mais santo do que os outros, simplesmente porque frequentava uma igreja? Não, a resposta está antes da pergunta. Todos quantos o receberam e creram em seu nome. Agora veja essa palavra, recebeu, não diz aceitou. Aceitar pode dar a impressão de obrigação, como se fosse uma formalidade, mas a Bíblia nos ensina a receber Jesus, não é aceitar como se fosse obrigado, como se fosse um parente distante que não tem onde ficar, e sim abrir o coração, receber com verdade, transformando-se em moradia para o Espírito Santo. Continuando a leitura, a palavra creram. Perceba o verbo crer, todos que o receberam e creram, só aí então ele nos transforma. Mas continuando a passagem, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, esses que receberam e creram nasceram de novo, não vieram de uma descendência humana, não do sangue, não pela vontade da carne, ou seja, não nasceram de um relacionamento amoroso, nem por ato casual, também não pela vontade do homem. Com toda a ciência que há hoje, o homem pode sim ajudar de certa forma a gerar uma criança, mas esses não foram por mãos humanas. Seu novo corpo será celestial, não esse velho que foi gerado no pecado de Adão, e sim uma nova criatura, em um novo corpo, sem pecado e sem mácula.
estará limpo porque o sangue do Senhor o lavou pela graça de Deus. Aquilo que vem da graça não depende da ação humana, mas sim do poder absoluto de Deus. Agora entenda, essa vida nova vem de Jesus, ela é eterna e celestial. O corpo que temos hoje foi feito para essa vida, ele foi feito para esta existência terrena, e sim, este corpo logo voltará ao pó, misturando-se com a terra, mas Deus nos transformará se estivermos vivos, e nos ressuscitará se estivermos mortos. Isso acontecerá para que possamos estar aptos a entrar no céu. Irmãos, Ele te fez um favor que você e eu jamais mereceríamos e que nunca teremos condições de pagar. Isso se chama graça. Está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa é a verdade. Quem deu foi Ele, nós não demos nada, a única coisa que temos é o pecado, a única coisa que podemos fazer é clamar: Senhor, estou aqui, por favor me perdoa. Agora entendam, parem de barganhar com Deus, parem de querer trocar coisas humanas pela salvação. Não fomos nós que buscamos a Deus, foi Ele quem nos buscou, foi Ele quem nos encontrou, porque antes da fundação do mundo Ele já havia nos escolhido como filhos por adoção. Ele nos encontrou perdidos no lamaçal do pecado, na sarjeta do mundo. E sem exigir nada em troca, Ele quis nos salvar, e para isso entregou seu próprio Filho para morrer na cruz, levando sobre si os nossos pecados. Você precisa entender que não há nada em nós nessa vida que interesse a Jesus. Agora pense, você realmente acha que suas obras podem comprar a salvação? Imagine o pecador depois de tudo, chegando e cobrando salvação de Deus, como se fosse um direito, e não um favor. A verdade é que se o homem chegar na presença de Deus apenas com obras, vai se decepcionar, porque ele vai descobrir que Deus nunca esteve atrás de boas obras. Então ele vai ver que o que sobrou foram só seus pecados. E até onde eu sei, o salário do pecado é a morte. Pregadores da graça se levantam. Embora abrir os olhos da humanidade seja um desafio, a luz da verdade não pode mais ser apagada. Muitos preferem o evangelho de barganha, buscando sua própria glória, presos a um sistema que jamais cogitam abandonar. As Escrituras foram usadas para enganar e até zombar de Deus, mas a escuridão está chegando ao fim. Prepare-se. Igrejas sustentadas na mentira vão desmoronar, impérios vão cair, e falsos profetas, que exploram o nome de Jesus para lucro, serão desmascarados. O verdadeiro evangelho está ressurgindo. Por séculos, a verdade foi ofuscada pelas tradições e distorcida pela religião. Mas agora, o véu está sendo rasgado. O sistema religioso não cairá, porque pertence a este mundo, mas sua estrutura já está rachando.